Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Caio. Vamos dar início às nossas atividades. Eu sou Maísa, eu faço parte da comissão organizadora de Frente Universitária de Isolamento Social. Esse evento conta com a colaboração de diversas entidades da UFES, que são elas CAEN, CAEC, CalFísio, CalMed, Bateraca, Desufísio, Matilha, Quantum Team, a ACA. Hoje a nossa programação é um pouco diferenciada, nós teremos um mini curso de Word e Excel, será ministrado pelo Caio. O Caio é atual diretor de projetos da Enes Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ele por ter aceito o nosso convite, se disponibilizado a dar esse mini curso para a gente. Então, agora eu vou passar a palavra para ele e, antes de tudo, eu falar que, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar ali no chat do YouTube, que a gente vai estar acompanhando. Então, vamos dar início às nossas atividades e agora é contigo, Caio. Olá, boa tarde a todos. Então, a mesa já me apresentou, sou o Caio, atual diretor de projetos ali da Enes Júnior. E o intuito hoje, então, é compartilhar um pouquinho do conhecimento, retomando o básico de Word e Excel. E alguns atalhos, então, que vai ajudar vocês a reduzir o tempo, né, de trabalho e algumas ferramentas que talvez para alguns sejam novas. Então, acho interessante ter bastante atenção nesse treinamento. E como a Isa falou, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar que a gente responde. Podemos começar então? Podemos. Então tá certo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Confirma para mim se tá transmitindo a apresentação. Maísa? Sim, está transmitindo, está tudo certo. Tá perfeito. Eu tô deixando para carregar aqui o computador só para garantir. Então vamos lá. Então, funções básicas para o Word e Excel. Então, coloquei ali, né, que eu vou ministrar ali o mini curso, e eu coloquei ali a Letícia Tramontin, que também passou pelo Enes Júnior, agora está estagiando, né? E é mais uma dedicatória mesmo, porque esses slides foram produzidos por ela, né? Eu acabei alterando alguns detalhes, assim, mas só para destacar que o grande trabalho ali do slide mesmo foi dela. Perfeito. Então a gente vai começar com os atalhos básicos de teclado. Muitas vezes a gente está bem acostumado a utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas aqui eu apresento alguns outros atalhos que é realmente para reduzir trabalho mesmo. Então, todo tipo de ferramentas que tem aí, tem na parte de cima ali, né? O painel de controle do Word, Excel, mas aí é para reduzir o tempo ali de serviço mesmo. Beleza? Então a gente tem o Ctrl+T, que é para selecionar todo o texto ali. De fato, temos o Ctrl+C e Ctrl+V, famoso Ctrl+C e Ctrl+V. O Ctrl+X, que também é bem utilizado. Temos o Ctrl+Enter, para quebra de página. Então, principalmente quando muda a formatação de uma página para outra, ou até mesmo durante a mesma página, certo? Temos o Ctrl+N, que é o negrito. Temos o Ctrl+S, que é o sublinhado. Temos o Ctrl+B, que é salvar o documento. E o Ctrl+J, que é justificar, certo? Então, basicamente, quando você seleciona muitos seja de texto, uma parte de um texto ou números, então, quando a gente aciona então esses atalhos, então, já realiza uma função automaticamente, certo? Então, vamos para a formatação de texto. Muito utilizado no Word, e muitas delas vocês já conhecem, mas é bom retomar. Então, ali tem o tipo de letra, né, a fonte, que é ali no exemplo está o lato.
temos o número, né, que é o tamanho da letra, e temos a cor, certo? É interessante também destacar ali o espaçamento entre linhas, que é, como o próprio nome já diz, o espaçamento entre linhas é interessante porque em muitos artigos ou todos os produções de texto que a gente realizar, é bem interessante a gente manter esse espaçamento entre linhas mais corretamente, como a BNT recomenda, né? Agora, para formatação de parágrafo, basicamente tem algumas funções, né, que vão, no meio de padronizar, tem uns parâmetros ali para o espaçamento do parágrafo. Então, a gente tem um alinhamento, que todos esses recursos eu vou passar na prática ali, né, no final do treinamento. E eu acho que vai ficar mais visivelmente também de vocês enxergarem, certo? Mas a gente tem um alinhamento, né, do parágrafo, temos o recuo especial e o espaçamento entre os parágrafos, certo? Temos a formatação de página, que é basicamente o que? As margens das páginas, a orientação dela, então se é vertical, horizontal, e as colunas. Então, se a gente está elaborando apenas com uma coluna só, com duas, com três, às vezes realizando quebras de página, a gente consegue colocar até a metade da página uma coluna só, depois duas e depois uma de novo, e vice-versa. Temos a formatação de título. É interessante para padronizar os títulos e para o sumário também. Então, o que é recomendável, tem dois jeitos de fazer. Ou a gente simplesmente clica no botão direito ali em cima de título, né? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, e modifica ele por ali, por essa caixa aqui que aparece, ou simplesmente a gente escreve do jeito que a gente quer o título. Então, coloca a numeração, coloca a fonte, né? O tamanho da letra, e a gente aplica o estilo. Então, a gente vem com o botão direito e aplicar estilo. Então, o estilo que você escreveu no texto vai se atualizar aqui, certo? E que com esse jeito de formatação de título, então os próximos títulos tu não vai precisar ficar atualizando e sempre modificando, né, a formatação. Basta clicar aqui no título já salvo, né? Certo? Outras formatações importantes também, que é o sumário. Temos o cabeçalho e o rodapé também. Cabeçalho que seria a parte superior, onde tem todo o texto do Word ali, e o rodapé seria a parte de baixo, bem próximo à margem, né? E a quebra de seção, as quebras de seções, né? Então tem tanto quebra de seção da mesma página ou que pule para a próxima página, certo? Temos outros atalhos aqui também e bastante utilizados, né? Então, quando a gente faz alguma coisa erradinha ou apaga alguma coisa a mais, a gente tem disponível o atalho do Ctrl Z, ou simplesmente, né, no mouse lá no cantinho na setinha de desfaz. É interessante também a função Ctrl Y. O que ela quer dizer? Ela refaz. Então, muitas vezes você está dando Ctrl V várias vezes e acabou que você fez essa função uma vez a mais do que você queria. Então, você aperta o Ctrl Y e ele refaz o que você tinha cancelado. Entendeu? Basicamente, está voltando no tempo, o Ctrl Z, o Ctrl Y, ele avança no tempo. Ou na função, né? Ctrl U é a busca. Então, tanto o Word quanto o Excel, ele ativa a busca, que seria a localização e substituição de algum valor ou palavra, certo? O Ctrl Shift e para cima ou para baixo. Então, você tem que apertar 3 botões diferentes, vai ter que usar as 2 mãos mesmo. E basicamente para escolher toda a coluna. Então, tu seleciona a coluna, a primeira célula ou quadradinho superior ali, o de cima mesmo. Então, tu aperta o Ctrl Shift
e a seta para baixo, ele vai selecionar todos da coluna até o último valor. E isso também serve para a linha. Então, pega o primeiro valor da linha, então dá Ctrl, Shift e para a direita, né? E ele seleciona até o fim a linha. A gente tem outros atalhos também do Excel, que é o Ctrl Page Down, que é basicamente passar para a aba da direita, e o Ctrl Page Up. Opa, tá um errinho ali, mas é Ctrl Page Up, que é passar para a aba da esquerda. A aba que a gente fala, acho que eu posso mostrar também posteriormente, mas quando a gente está realizando Excels e puxando fórmulas de outras abas, então é bem utilizado esse atalho, certo? O F2 ele exibe o valor da célula. Não só exibe o valor da célula, mas quando a gente tem alguma fórmula muito grande ou que exige um pouco de tempo até para pensar e verificar se está sendo usado da maneira certa, ele acaba exibindo de cores diferentes os valores que por fórmula está em formatação, então, sei lá, F1, A1, A2, mas ele também ele destaca as células em cores para ficar mais visível. Temos o Ctrl Home também, são duas teclas, e que às vezes tu tá numa página muito lá embaixo, muito mais para a direita, e sem precisar ir manualmente arrastando no mouse ou com o cursor, ele vai lá para o canto superior esquerdo, né? Que seria a célula A1. Certo? Bom, fórmulas essenciais e muito utilizadas, desde planilhas muito complexas quanto simples, que é as fórmulas de soma. Então, o que faz a fórmula de soma? Ela soma um intervalo de dados. Temos a fórmula de máximo. Então, vai terminar o valor máximo a partir da quantidade ou a coluna ou os valores que você selecionou. Então, também tem o mínimo, temos a média, temos a média, que é a mediana. Então, é bem interessante. Quando a gente estiver escrevendo a fórmula, então a gente coloca igual. Toda vez que a gente coloca igual, o Excel entende que a gente está entrando com uma fórmula, né? A gente coloca igual e, por exemplo, você começa escrevendo MED. Aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está colocando uma fórmula de média, de mediana, ao invés de querer uma de média, que a gente acaba utilizando mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Temos o Count Num, que é basicamente contar o número de células com números. Temos também o Num 1, o chapeuzinho e o 2, que é basicamente levar o número à raiz quadrada. Então, é levar meio ou simplesmente raiz quadrada. Porque no Excel a gente não tem como realmente, como eu posso dizer, realmente não tem essa função de raiz quadrada. Então, como é similar, dá o mesmo resultado elevar o número a meia, certo? Formatação de dados. É bem interessante essa parte aqui, porque às vezes a gente trabalha com coisas diferentes. Então, temos número, temos moeda, temos data, temos hora, porcentagem. Então, é bem interessante quando a gente está utilizando uma dessas formatações, utilizando essas categorias, a gente realmente colocar o que a gente estiver usando, porque muitas vezes quando a gente pegar uns dados de tabelas de abas diferentes, pode dar problema. E até mesmo na hora de simplesmente somar datas, somar horas, certo? É recomendável sempre utilizar a formatação de dados para a categoria que tu estiver usando. Temos também a quebra de formatação de texto e adição de linhas, certo?
A gente tem a quebra automática de texto, que é basicamente, às vezes, está escrevendo um texto longo numa célula, né, num quadradinho, e ela simplesmente não cabe. Ela fica ou sumida ou extrapolando. Então, o que a gente faz é utilizar ali a função de quebra de texto, que simplesmente, quando terminar a célula, o texto vai para baixo, certo? E isso é muito, essa função é bem interessante quando a gente está realizando planilhas grandes, assim, com bastantes informações. Temos mesclar e centralizar. Então, quando a gente está colocando algum título de tabela ou algo parecido, a gente acaba utilizando um texto e mais de uma célula, certo? Então, basta você selecionar as células, clicar em mesclar e centralizar e simplesmente vai mesclar. Então, se tinha 4 células naquele espaço, com essa função vai aparecer só uma. Ele já vai automaticamente centralizar também. Temos aquela funçãozinha do lado, que é quando a gente quer um texto fora do eixo X. Então, a gente vai escrever de alguma forma inclinada. E tem algumas variações também. Temos também organizar os dados, né? O que seria? Então, às vezes a gente tem uma série de números, seja de preço, seja de valores, e a gente quer organizar eles. Então, a gente pode escrever em sequência, seja do maior para o menor, do menor para o maior. E também, quando a gente tem uma série também de valores em várias células, às vezes a gente importa dados, às vezes de software, principalmente de fora do país, que às vezes a vírgula é diferente da nossa vírgula e o ponto é diferente do nosso ponto, né? O que eu quero dizer é que às vezes a gente separa o decimal por vírgula e em alguns softwares que a gente acaba importando dados, eles separam por ponto. Então esse dado aqui é bastante utilizado quando a gente está utilizando esses tipos de software e é basicamente isso. Mas muitas vezes pode se utilizar para outras coisas também. Temos a ferramenta do Excel também, que é adicionar e editar gráficos. O Excel ele já nos dá vários gráficos padrão, né? Mas acho que é bem interessante a gente, de fato, pelo menos saber construir gráficos, né? E ao longo do tempo aperfeiçoando, modificando, certo? Temos uma função agora que eu vejo muito importante, que é a função C. O que ela é? Ela é basicamente um teste lógico. Então, quando a gente insere no Excel, né, igual a C, então o primeiro, aí abre o parênteses, certo? O primeiro valor, o primeiro dado que a gente tem que colocar é o teste lógico. Muitas vezes a gente pode colocar como se tal célula é maior que zero, ou se tal célula é menor que zero, certo? O segundo valor que a gente tem que colocar é se o valor for verdadeiro. Então, se esse teste lógico for verdadeiro, sei lá, digite, apareça sim, ou fique verde, sabe? E se o valor for falso também. Pode-se usar isso para muitas e muitas coisas. Desde o teste lógico pode ser até uma palavra, sabe? Então, se a célula for, sei lá, compras, e dá um valor verdadeiro, pode ser uma soma. Então, se o teste lógico for, sei lá, vendas, pega a coluna de vendas e soma a coluna de vendas. Tem muitas possibilidades com essa função e ela faz muita coisa mesmo. Beleza? E acredito que chegamos ao final ali, mas eu quero botar em prática algumas coisinhas ali que a gente viu, certo? A gente pode começar pelo Word. Então vamos aqui para o Word. Tá. Deixa eu arrumar aqui. Beleza.
Então, no Word a gente tem aqueles atalhos, então, desde Ctrl B, que é salvar, Ctrl N, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl Z. Então, acho interessante vocês testarem e verem o quanto torna mais ágil, né, o nosso trabalho. Então, eu vou fazer uma pincelada aqui nas ferramentas de novo. Então, a gente temos aqui a fonte, a numeração, a gente pode aumentar e diminuir, certo? A gente pode ir agora para os parágrafos, temos espaçamentos também. Então, muitas vezes a BNT exige que seja espaçamento 1.5, por exemplo. A gente tem como que a gente quer dispor aqui, né, a linha ou o texto. A gente tem também essa configuração dos parágrafos, que é bem interessante. Então, se a gente quer algum recuo para a direita ou para a esquerda, o espaçamento antes e depois dos parágrafos, certo? Aqui a gente tem a primeira linha. A gente sabe que a primeira linha do parágrafo sempre tem, né, tem um espaçamento a mais, certo? Então, é aqui que a gente coloca isso, define isso, certo? A gente pode ir agora para os títulos. Muitas vezes nos trabalhos a gente vai ter que configurar os títulos e deixar eles de forma padrão. Então, fazer um exemplo bem rápido aqui, como padronizar isso. Então, por exemplo, a gente começa com o número 1. Agora a gente vai ter que... Opa. Vamos tirar o parágrafo, né? Certo. Então, a gente pode começar aqui com um exemplo de numeração. Então, eu quero que o título nível 1 ele não tem o ponto, que é como a BNT exige o primeiro nível, né, de título. Eu quero que ele seja 12 em negrito. Ele é o título 1. Então eu vou lá com o botão direito e o que eu faço? Eu coloco em atualizar o título 1. Então toda vez que eu quiser colocar títulos de nível 1, eu vou simplesmente clicar nessa aba de título 1. Perfeito? E agora eu vou criar um título 2. E agora eu vou criar de jeito diferente. Eu vou criar com o botão direito aqui mesmo. Então, modificar. Aconselho a não mudar nada essa parte de cima. Mas aí aqui a gente vê como que a gente quer o título, como que vai ser a formatação do título 2. Então, tamanho 12, Arial aqui a cor. E aqui a gente tem outros tipos de formatação, como borda, tabulação, numeração, certo? Acho que numeração, vou colocar essa aqui. Ok, então, como vocês veem, temos dois jeitos de fazer. Então, tanto quanto a gente coloca a formatação aqui direto no texto e atualiza, quanto simplesmente modificar. E quando quiser colocar um título de nível 2, a gente simplesmente clica, certo? Deixa eu ver mais o que a gente pode mostrar aqui. Eu acho que dessa parte era isso. A gente pode mostrar um pouquinho do Excel. Acho que tem vários atalhos e várias formas que é bem interessantes a gente pegar. Deixa eu dar sequência ali para a nossa apresentação. É isso, faltou falar um pouquinho de margem. Cabeçalho, sumários e rodapé. Então, quando o título está padronizado bem certinho, fica bem mais simples na hora de inserir o sumário. Então, o sumário a gente coloca aqui e da forma de inserir o sumário e muitas vezes dá certo e a gente acaba utilizando o sumário automático. Como eu tirei os títulos e não tem nenhum título na verdade, então ele não entrou nada. Certo. A gente tem
layout aqui, então a margem, aconselho para respeitar a BNT, a gente tem que criar uma margem padronizada e colocar bem certinho os valores. Se eu não me engano, já está aqui. A gente tem a orientação da página, a gente tem o tamanho e a gente tem as colunas. Então, agora aqui, como vocês estão vendo, foram divididos em 2 colunas. E com quebra de seção, a gente consegue, em uma mesma página, tornar o texto em um texto tanto com uma coluna quanto em 2. Aqui ele já deu uma desformatada e essa parte aqui está com 2, né? Muito por causa do sumário. Recuos e espaçamentos, antes e depois de parágrafos. Eu acho que era isso. A gente pode dar um pulinho no Excel agora. Voltando aqui, algumas coisas interessantes do Excel. Tá, a gente pode fazer um título aqui, por exemplo, desta tabela. Então, título 1. Né? Então, a gente vai usar aquela ferramenta, né, de mesclar e centralizar. E ele vai, exatamente, mesclar e centralizar. A gente pode desfazer a mesclagem também. Às vezes é muito utilizado. E aqui vai uma observação. Nessa função de mesclar e centralizar, quando a gente tem um valor, por exemplo, 30, eu vou colocar aqui, entrar com uma fórmula de que o F5, certo? É igual a essa fórmula. É igual ao 30. Aí é só uma observação que para a formulação, ele pega a célula superior esquerda como referência. Então, por exemplo, se o F5 é igual a 30, então ele pega a primeira célula da esquerda superior. Perfeito. Muitas vezes em planilhas a gente vai acabar resgatando e puxando vários valores, né, de outros lugares, e é interessante tomar cuidado com a mesclagem ou na hora de desfazer as mesclagens, certo? A gente tem a quebra de texto automática, então muitas vezes a gente escreve um texto muito grande na célula e ela simplesmente extrapola. E o que a gente faz é inserir a quebra automática para que caiba todo o valor, todo o tamanho da célula dentro, todo o texto ou número dentro do espaço, né? Então, por exemplo, total a pagar, se aqui fosse um número menor, uma célula menor, ela não caberia. Então, o ideal é que a gente faça a quebra de texto automática. Outra coisa interessante que não está ali no mini curso é que quando a gente visualiza algumas hashtags, não é para se assustar, é que simplesmente a célula não está do tamanho que precisa, certo? Isso quer dizer, se aumentar o tamanho da célula, o número volta a aparecer novamente. E o que é interessante também em relação ao tamanho de célula é que quando você dá 2 cliques aqui, bem no limite entre a coluna B e C, ele se autoajusta do tamanho da célula maior, certo? Então, é recomendável quando a gente está fazendo muitas planilhas com vários valores diferentes e a gente não quer que nenhum fique com um hashtag mesmo, né? Então, o que a gente faz é dar o double click ali mesmo, para que as células ficam todas certinhas mesmo. A gente também, acho que eu não acabei falando, temos sim a formatação dos números e também o número de casas decimais. Então, por exemplo, aqui em reais ele utiliza 2 casas decimais, dos centavos. Mas muitas vezes em números, a gente tem muita importância em números, por exemplo, de frações, que a gente vai se importar com os números do lado direito da vírgula, né? Então a gente vai acabar aumentando mesmo. E muitas vezes a gente só
só vai se atentar a números inteiros. Então, para não ficar muito poluída, né, a nossa planilha, então a gente acaba reduzindo só para os números inteiros, para que apareça só os números inteiros, né? Mas nas contas vai continuar valendo os números decimais. Bom, aqui tem aquela função que eu tinha falado de inclinar o texto. Às vezes algumas planilhas diferentes e um pouco mais voltadas para o lado estético, eu acabo utilizando essa função. Acho interessante a gente fazer uma formatação, usar a formulação SI, que é muito utilizada nas planilhas. E a gente vai fazer uma aqui. O que eu quero fazer agora? A gente vai verificar se esse número 30 é maior que o 40, certo? Então a gente vai começar aqui com esse exemplo. Então começa com um sinal de igual para entrar uma fórmula. Então a gente digita o S e já aparece várias fórmulas dispostas aqui. Mas a gente vai usar o SI e com um double click já vai entrar a formulação e com um parênteses, né? Então às vezes a gente entra até com uma fórmula que a gente não conhece, mas a gente acompanhando aqui com a legenda se torna bem mais fácil. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero saber se o número 30 é maior que o 40. Então o meu teste lógico vai ser se 30, aí com sinal de maior que 40, aí a gente volta na legenda da fórmula e o que diz? Depois do teste lógico a gente tem que colocar ponto e vírgula. O valor verdadeiro. Então, se o teste lógico for verdadeiro, eu vou responder, né? Quero que a célula responda como sim. Por que eu coloquei entre aspas? Porque não é de fato um número e sim um texto, certo? Então, se o valor verdadeiro dessa minha pergunta for sim, desculpa, se o teste lógico for verdadeiro, eu quero que a célula me dê um sim como resposta. E se caso for falso, não. Perfeito, sempre entre aspas. E para terminar aqui, como até fala a legenda, o que faltaria mesmo é fechar o parênteses. Então, voltando, se F5 é maior que G5, ou seja, se 30 é maior que 40, a resposta é sim ou não. E o próprio Excel já nos dá que não. Certo? A gente pode integrar agora 30 mais 30 e 40 mais 40. O que eu quero fazer agora? Então vamos apagar tudo e a gente vai colocar uma fórmula dentro da outra. O que seria a formulação SI e a formulação soma? Então agora eu quero saber, se eu somar esses dois valores aqui, 30 mais 30 vai ser maior que 40 mais 40? Certo? Então nosso teste lógico vai ser o quê? Se, né? Condição. Então, se para entrar com a formação de soma, a gente já digita só o S e o O mesmo. Então, se 30 mais 30, nessas duas células, 30 mais 30, a gente fecha parênteses para soma. Então, a gente volta para o teste lógico. Se essa soma for maior do que essa outra soma, fecha parênteses sempre. Eu quero novamente um sim ou valor falso, um não. Opa, faltou uma. Novamente, fecha parênteses. Então, novamente, ele me trouxe um não como resposta. O que ele quer dizer? Que o 30 mais 30 é menor do que 40 mais 40. Certo? A gente também tem a condição, acho que é interessante falar bem rapidinho. Às vezes,
formatar apenas valores exclusivos acima ou abaixo. É interessante, às vezes, seja um fluxo de caixa ou todas as somas, ou todos os gastos do mês, ou as despesas, e a gente criar a formulação para deixar o número, se for acima de positivo, então, se durante o mês, por exemplo, mais entrou do que saiu dinheiro, a gente coloca como uma formulação verde. Então, por exemplo, aqui. Então, formatar os valores que estão acima ou abaixo igual de 1, a gente seleciona os valores e o que eles vão dar é que eles vão ficar verdes ou vermelhos se forem positivos ou negativos, certo? Para ver se verdadeiros. Vou voltar ali um pouco no slide e voltar um pouco das funções que a gente tinha destacado anteriormente. Agora temos a função de máximo, de mínimo, de média, de mediana, de conte número e a raiz quadrada, certo? A gente pode até aproveitar essa planilha que já foi realizada, eu vou só dar uma limpada aqui. Então, a função de máximo, é interessante colocar o sinal ali, acento agudo. Então, o que ele quer dizer? É bem interessante o que? A gente lê as legendas das fórmulas, né? Então, basicamente, ele quer quais números que eu vou fazer esse estudo, de qual é o máximo. Então, só refazendo, opa. A gente pode escolher só um número, mas não faz sentido. Então, o que a gente faz? Se quando está com um sinalzinho de mais, a gente puxa tudo para baixo e dá o Enter. Então, ele pegou que o máximo valor desse intervalo do C3 até o C21, que é basicamente o que está aqui, né? O valor máximo é o 3.000. Só recapitulando aqui, quando a gente adiciona uma casa a mais decimal, vou voltar ali para a apresentação. Formatação de dados. Mesclar e centralizar. Acho que a gente pode fazer agora a elaboração de um gráfico e um pouco da organização de dados. Quando a gente vai em classificar e filtrar, e localizar e selecionar. Como eu tinha falado, isso aqui a gente utiliza muito, a gente acaba importando valores de software e muitas vezes os números decimais são classificados ali com um ponto ao invés da vírgula. Então, muitas vezes a nossa solução é o quê? Trocar o ponto pela vírgula, certo? E substituir tudo. Como aqui a gente não colocou literalmente uma caixa de texto com um número, 5,2, né? Então, por exemplo, quando a gente importa os dados, eles vêm desse jeito. No caso, o decimal dividido com destacado ali pelo ponto, a gente acaba substituindo o ponto pela vírgula e substituir tudo. Então, agora o Excel entende que é 500,2 de fato e corrige esse problema. Então, aumentando o número de casos, agora aparece ali o decimal de fato. Acho que a gente pode agora... Acho que eu já tinha criado uma aqui. Basicamente para fazer um gráfico bem simples, na verdade, mas de incluir os gastos e aqui dos meses. Então, aqui de março, abril, maio, junho, julho.
Então, o que a gente faz? Selecionar os dados que a gente quer plotar, né? Que a gente quer realizar um gráfico. Então, a gente vai inserir e temos em gráficos recomendados. E aqui a gente tem os tipos de gráficos. Então, gráficos em colunas ou barras, inserir gráfico de hierarquia, certo? E muitos deles dependem muito pro tipo de funcionalidade que a gente quer, certo? Então a gente pode ir em gráficos recomendados, a gente pode fazer esse mais comum mesmo, e aqui ele já nos traz como seria o gráfico com esses dados selecionados, certo? E é basicamente dar o OK, que ele já vai plotar. Tem algumas funções quando a gente elabora os gráficos e que pode ficar muito tempo, na verdade, editando gráficos, que é a parte de selecionar os gráficos, a parte de, quando dá 2 cliques em um gráfico, a gente acaba entrando numa área de formatação, que é o que? Espaçamento entre as colunas, grossura das colunas. Então a gente consegue também aqui a gente consegue trabalhar as cores também, então tanto de legendas quanto das linhas, e também o range ou o índice até de quanto em quanto que ele vai variar, e de desde qual valor até qual valor que a gente quer que o gráfico apareça, certo? Aqui tem tamanhos, larguras, propriedades, mas já é uma coisa mais específica mesmo. Tem mais uma funçãozinha que eu acho que eu posso falar aqui, tá acabando o meu tempo, mas é acrescentar mais de um gráfico e disposições, né? Então, quando a gente vai nesse maisinho, a gente consegue acrescentar ou retirar elementos do gráfico. Então, a gente pode colocar um título do eixo Y ali, a gente pode colocar rótulos, é basicamente o valor que aquela barra representa. A gente pode fazer uma tabela ali embaixo do gráfico mesmo. Então, a gente pode fazer uma linha de tendência. Então, é bem interessante. E a gente pode fazer também, por exemplo, acrescentar um gráfico dentro do outro. Então, como que a gente faz isso? A gente dá 2 cliques e vai nesse filtrozinho. Que a gente pode selecionar dados. Essa aba é muito interessante, então, porque a gente pode adicionar mais uma linha ou uma barra para que seja um gráfico mais completo. Então, pode ser qualquer nome do gráfico mesmo, mas o que importa é os valores. Então, se a gente pegar esses valores aqui, que eu ainda não coloquei, mas pode ser uns 50, pode ser assim. Então, o que quer dizer isso? A gente pode fazer comparações. A gente utiliza muito quando a gente está fazendo cálculos de economias, então de projetos diferentes e qual que vai valer mais a pena. Então, é bem interessante fazer esses gráficos com mais de uma coleta de dados, e eu acho que pode ser muito interessante vocês realmente praticarem e tentarem entender um pouco. Acho que eu acabei pincelando um pouco de cada coisa ali, às vezes focando mais em uma e outra, mais em outras, mas eu creio que seja isto. Opa. Deixa eu voltar aqui para o Zoom.
Maísa, continua no Zoom? Sim, continua. Conseguiu aprender alguns atalhos interessantes? Consegui. Acho que é bem útil. Anotei bastante coisa. Então, chegamos ao fim do nosso mini curso. Quero te agradecer mais uma vez por ter tido essa disponibilidade. Obrigada. Pedir para quem está nos assistindo que continue acompanhando as nossas programações. Lá no Insta do Comunica UFSC terão todas as nossas programações semanais. E então, por hoje é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência do mini curso de hoje. Mais uma vez, obrigada, Caio.